Jornal da UMA com Tiago Mesquita Guimarães. Bom dia, sejam muito bem-vindos ao Jornal da UMA. Começamos esta emissão com uma notícia ligada à área de investigação genética. Cientistas da Universidade de Coimbra, UCE, identificaram uma anomalia genética rara num indivíduo que vivia em Bragança há mais de 1000 anos e que possuía um cromossoma X extra no seu cariótipo, a chamada Síndrome de Klinefelter. Já alguma vez ouviu falar? Fica a conhecer mais nesta emissão. Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a Universidade de Coimbra explicou que o homem viveu há cerca de 1000 anos em Castro da Velaz, Bragança, como já tinha referido, durante o período medieval e que a descoberta vai permitir perceber a incidência de Klinefelter em antepassados e abre a possibilidade de se estudar a frequência desta e de outras síndromes genéticas no passado através da análise de fósseis humanos. A investigação da equipa interdisciplinar da Universidade de Coimbra, constituída por especialistas em genética, estatística, arqueologia e antropologia, incidiu sobre um esqueleto do século XI encontrado em 2011 no sítio arqueológico da Torre Velha, em Castro da Velaz. O estudo, coordenado por João Carlos Teixeira, investigador português na área de genética humana afiliado à Universidade de Coimbra, passou numa primeira instância por recolher o ADN do esqueleto e depois foi recuperado no laboratório especializado do Australian Centre for Ancient DNA na Universidade Australiana de Adelaide. Trata-se de um caso de estudo absolutamente singular que demonstra como a genética pode atravessar séculos e fornecer resposta sobre a saúde das populações do passado. Esta descoberta prova que síndromes atualmente diagnosticadas com recurso a técnicas laboratoriais sofisticadas já estavam presentes em sociedades medievais, mesmo antes de serem descritas pela medicina moderna. É precisamente por isso que hoje dedicamos esta emissão especial do Jornal da UMA a duas das principais aneuploidias dos cromossomas sexuais, a síndrome de Turner e a síndrome de Klinefelter. Ao longo dos próximos minutos vamos então explicar em que consistem estas alterações genéticas, como se manifestam clinicamente, de que forma podem ser diagnosticadas, desde o período pré-natal até à idade adulta e quais abordagens terapêuticas atualmente disponíveis. Começamos agora com uma reportagem preparada pela nossa equipa que nos leva ao interior das células humanas e nos ajuda a compreender como uma simples alteração no número de cromossomas pode ter impacto profundo em todo o organismo. Em cada ser humano existem bilhões de células, e no interior de cada uma delas encontra-se armazenada a informação biológica que determina quem somos, como nos desenvolvemos e como o nosso organismo funciona. Esta informação encontra-se codificada no DNA, um ácido desoxirribonucleico organizado em estruturas altamente especializadas denominadas de cromossomas, localizadas no núcleo celular. No ser humano, o conjunto total de cromossomas constitui o cariótipo. Em condições consideradas normais, o cariótipo humano é formado por 46 cromossomas organizados em 23 pares, 22 pares de autossomas, responsáveis pela maioria das características somáticas, e um par de cromossomas sexuais, que determinam o sexo biológico, XX no sexo feminino e XY no sexo masculino. Contudo, nem sempre este número se mantém inalterado. As chamadas mutações cromossómicas numéricas correspondem a alterações no número de cromossomas de uma célula. Estas alterações podem surgir durante a formação dos gametas, no decurso da meiose, ou durante divisões celulares mitóticas após a fecundação. Quando ocorrem, o número total de cromossomas deixa de ser o habitual. O indivíduo pode passar a apresentar um cromossoma adicional, situação designada por 2n mais 1, ou a perder um cromossoma, 2n menos 1, relativamente ao número diploide considerado normal. Do ponto de vista classificativo, estas alterações dividem-se em dois grandes grupos, aneuploidias e euploidias. As aneuploidias correspondem a modificações do número de cromossomas de um par ou de um número reduzido de pares. Temos como exemplo as trissomias, que é quando existe um cromossoma extra num determinado par, e as monossomias, que é quando existe um cromossoma em falta. Estas alterações resultam num desequilíbrio genético e podem ter impactos significativos no desenvolvimento embrionário e pós-natal. Já as euploidias envolvem alterações do conjunto cromossómico na sua totalidade, ou seja, neste caso, não se altera apenas um par isolado, mas sim o número completo de conjuntos de cromossomas. Temos como exemplo as triploidias, que é quando um indivíduo possui 3n cromossomas, ou seja, possui 3 conjuntos completos de cromossomas. Tal fenómeno é frequente nas plantas, contudo, estas condições de euploidias não permitem a vida na espécie humana, pelo que ocorrem abortos espontâneos. Mas como surgem, afinal, estas mutações cromossómicas numéricas? A sua origem está intimamente ligada a erros na divisão celular,
particularmente durante a anafase, da mitose e da meiose. É nesta fase que ocorre a segregação dos cromossomas. Na meiose 1 separam-se os cromossomas homólogos, na meiose 2 e na mitose separam-se os cromatídeos irmãos. Quando este processo de separação falha, ocorre um fenómeno designado não disjunção cromossómica. Isto significa que os cromossomas não se distribuem de forma equitativa pelas células filhas, originando células com um número anómalo de cromossomas. Se a não disjunção ocorrer durante a mitose, podem formar-se duas células distintas, uma com um cromossoma em excesso e outra com um cromossoma em falta, caso o erro aconteça após a fecundação. Se o erro surgir na meiose 1, todos os gametas resultantes serão afetados, apresentando N+1 ou N-1 cromossomas. Já se a falha ocorrer na meiose 2, apenas parte dos gametas será anómala, coexistindo gametas normais com outros que apresentam um cromossoma adicional ou em falta. Conclui-se, assim, que as mutações cromossómicas numéricas resultam fundamentalmente de falhas na segregação cromossómica durante a divisão celular. Pequenos erros, num processo microscópico e altamente regulado, podem ter consequências profundas no desenvolvimento humano, estando na base de diversas síndromes genéticas associadas a alterações do número de cromossomas. Vamos então começar por explorar uma das mutações cromossómicas numéricas mais conhecidas, a síndrome de Klinefelter, uma aneuploidia dos cromossomas sexuais que afeta exclusivamente indivíduos do sexo masculino e que resulta da adição extra de um cromossoma X no seu cariótipo. Em vez do cariótipo habitual masculino 46XY, indivíduos afetados com esta síndrome apresentam de forma mais comum um cariótipo 47XXY. Em alguns casos, pode existir mosaícismo cromossómico, situação em que apenas parte das células apresenta o cromossoma extra. Por exemplo, 46XY, 47XXY, razão pela qual, nestes indivíduos, as manifestações clínicas tendem a ser mais ligeiras e, ocasionalmente, pode existir preservação parcial da fertilidade. Esta alteração cromossómica surge, na maioria dos casos, por um fenómeno de não disjunção durante a meiose, originando gametas com o cromossoma sexual extra. Após a fecundação, o embrião desenvolve-se com 3 cromossomas sexuais em vez de 2, o que provoca um desequilíbrio na expressão génica e interfere com o desenvolvimento normal das gónadas. Do ponto de vista biológico, o principal impacto verifica-se ao nível dos testículos, uma vez que uma presença adicional de um cromossoma X compromete o desenvolvimento testicular, levando assim a fibrose dos tubos seminíferos e a uma insuficiente produção de testosterona, uma hormona essencial para o desenvolvimento dos caracteres sexuais masculinos. A este quadro designa-se por hipogonadismo hipergonotrófico, em que, devido a uma baixa produção de testosterona, a hipófise aumenta a sua produção de gonotrofinas, numa tentativa de compensação. As manifestações clínicas variam consideravelmente de indivíduo para indivíduo. Durante a infância, os sinais podem ser discretos, como um atraso no desenvolvimento da linguagem e uma menor coordenação motora. Assim, o diagnóstico só é considerado a partir da adolescência, onde se torna evidente um atraso no desenvolvimento pubertário. Na puberdade são frequentes testículos de menor volume, diminuição na massa muscular, menor pelosidade no corpo, um aumento do tecido mamário e membros proporcionalmente longos com uma estatura elevada. A infertilidade é uma das características mais marcantes e está relacionada à ausência de espermatozoides no sêmen. Para além das alterações reprodutivas, podem surgir consequências metabólicas e sistémicas, como um maior risco de osteoporose, síndrome metabólica e diabetes tipo 2. De um ponto de vista cognitivo, estes indivíduos apresentam inteligência global dentro da média, apesar de que podem verificar-se algumas dificuldades a nível da aprendizagem e da linguagem verbal. Quanto ao diagnóstico, este pode ser feito em diferentes fases da vida. Em contexto pré-natal, testes de rastreio que avaliam o DNA fetal no sangue materno podem levantar suspeitas que posteriormente são confirmadas através do estudo citogenético, o chamado teste do cariótipo, obtido por amniocentese ou biópsia das velocidades coriónicas. Em idade pediátrica, adolescente ou adulta, faz-se igualmente para a confirmação a análise cromossómica em sangue periférico. Embora não seja possível corrigir a alteração genética, a intervenção terapêutica permite controlar grande parte das manifestações clínicas. A terapêutica por substituição com testosterona, iniciada habitualmente a partir da adolescência, favorece o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários,
melhora a densidade mineral óssea, aumenta a massa muscular e contribui para o equilíbrio emocional e qualidade de vida. O acompanhamento deve ser multidisciplinar, integrando endocrinologia, genética médica e apoio psicopedagógico. A síndrome de Klinefelter é, assim, uma condição genética relativamente frequente, muitas das vezes subdiagnosticada, cuja identificação precoce é fundamental para permitir uma intervenção adequada e um desenvolvimento físico e psicossocial o mais harmonioso possível para indivíduos com esta síndrome. Já a síndrome de Turner é uma alteração genética que afeta exclusivamente indivíduos de sexo feminino, afetando uma a cada 2.500 meninas. Numa situação normal, uma rapariga apresenta 2 cromossomas X. Já as pessoas com a síndrome de Turner têm um dos cromossomas X total ou parcialmente ausente em todas ou apenas algumas células do organismo. Pelo que o cariótipo de pessoas com esta síndrome é 45X, podendo haver outros não tão comuns como o mosaicismo, 45X, 46XX, em que algumas células têm apenas um X e outras têm 2, podendo isto resultar numa forma mais leve desta síndrome. A síndrome de Turner apresenta características como baixa estatura, pescoço mais curto com dobras na pele, linha de cabelo baixo na nuca, orelhas colocadas mais abaixo da posição habitual, inchaço nas mãos e de pés no nascimento, tórax largo com mamilos espaçados, dedos das mãos e dos pés curtos e outros traços ósseos distintos. No que diz respeito ao desenvolvimento sexual e reprodutivo, a maioria das meninas e mulheres com esta síndrome têm ovários não funcionais. Isso significa que muitas vezes não iniciam a puberdade de forma espontânea e sem tratamento hormonal. Não vão desenvolver características sexuais secundárias completas. A infertilidade torna-se frequente, pois os ovários possuem poucos ou nenhum óvulos funcionais. Passando para o diagnóstico desta síndrome, este começa com a suspeita clínica que pode ser levantada pelo médico quando observa sinais físicos ou ainda através de exames pré-natais que levantam a suspeita durante uma gestação. Para confirmar a síndrome de Turner, é realizado o teste genético chamado cariótipo, que analisa cromossomas através de uma amostra de sangue e verifica se falta total ou parcialmente o cromossoma X. Já os tratamentos para pessoas com esta síndrome incluem terapia com hormonas de crescimento, que podem ser iniciadas na infância para ajudar a atingir uma estatura mais próxima do esperado, e terapia de reposição hormonal com estrogênio durante a puberdade para promover o desenvolvimento sexual e ajudar na saúde óssea. A análise dos resultados de uma amostra de 17 pessoas da turma A do 12º ano sobre as síndromes de Turner e Klinefelter mostra que a maioria já ouviu falar destas condições. A síndrome de Turner é mais reconhecida, 94%, do que a de Klinefelter, 71%. Uma percentagem semelhante, 71%, conhece as alterações cariotípicas. No entanto, o conhecimento sobre as implicações destas síndromes é limitado, com apenas 35% a dizerem que sabem algo sobre o impacto na vida das pessoas. Apesar disso, 88% da amostra mostrou interesse em aprender mais sobre este tema. Em resumo, sabem os nomes, mas falta conhecimento sobre as implicações relativamente a estas síndromes. Terminamos mais uma emissão especial do Jornal da UMA. Fique do nosso lado com o Joker já a seguir. Obrigado. Boa noite e sejam muito bem-vindos ao Joker. Hoje temos uma edição especial dedicada à genética e por isso o nosso tema é mutações cromossómicas numéricas, origem e consequências, a síndrome de Klinefelter e a síndrome de Turner. A nossa concorrente hoje é a doutora Maria João Moreira. Boa noite. Então, doutora Maria João, fala-nos um bocadinho acerca do seu percurso. Então, eu comecei a estudar Biologia na Universidade de Coimbra, onde eu também, posteriormente, fiz o meu mestrado, mas em Biologia Marinha. Genética sempre foi uma área de Biologia em que me cativou muito, eu tive muito interesse, mas acabei então por me afastar e por não aprofundar muito nesta área. Muito bem. Já que falar acerca de genética, quero lhe dizer que o nosso prémio hoje é uma bolsa para uma pós-graduação em Engenharia Genética. E agora, recordando como funciona o nosso programa, basicamente hoje vou realizar-lhe 3 perguntas às quais tenho de responder de forma correta
E caso tenha alguma dúvida, pode recorrer ao seu super joker, o seu colega Tiago Guimarães. Então, vamos começar. Primeira pergunta. Na síndrome de Turner, a ausência de um dos cromossomas X pode provocar alterações físicas e hormonais ao longo da vida. De que forma o acompanhamento médico e psicológico pode reduzir o impacto destas limitações? Opção A. Elimina completamente todas as características físicas da síndrome. Opção B. Permite corrigir a alteração cromossómica desde o nascimento. Opção C. Ajuda a controlar as alterações hormonais, apoiar o desenvolvimento e promover a integração social. Ou a opção D. Garante fertilidade natural em todos os casos. Ok, então, nesta pergunta eu acho que consigo eliminar de caras a opção A B e a D, uma vez que o acompanhamento hormonal e psicológico não vai eliminar a alteração genética, mas vai sim então permitir controlar os seus efeitos e promover então um desenvolvimento físico e emocional e vai aumentar então a autonomia de certa pessoa com esta síndrome. Assim eu bloqueio sem dúvidas a opção C. Muito bem. Patrícia, bloquear a opção C. A sua resposta está correta! Muito bem. Passando para a segunda pergunta. Pergunta 2. A síndrome de Klinefelter está associada a infertilidade, menor desenvolvimento das características sexuais masculinas e possíveis dificuldades de aprendizagem. Que impacto podem estas características ter durante a adolescência? A. Não têm qualquer influência na vida escolar ou emocional. Opção B. Podem afetar a autoestima, a identidade e o desempenho escolar, sobretudo ao nível da linguagem. Opção C. Impedem totalmente a frequência escolar. Ou a opção D. Provocam necessariamente déficit intelectual grave. Ok, eu acho que nesta pergunta vou precisar do Super Joker. Pode clicar então. Tiago Guimarães, seu colega, pode aparecer. Boa noite. Muito boa noite, Sr. Tiago. Então, passo a repetir a pergunta. Pergunta 2. A síndrome de Klinefelter está associada à infertilidade, menor desenvolvimento das características sexuais masculinas e possíveis dificuldades de aprendizagem. Que impacto podem estas características ter durante a adolescência? Opção A. Não têm qualquer influência na vida escolar ou emocional. Opção B. Podem afetar a autoestima, a identidade e o desempenho escolar, sobretudo ao nível da linguagem. Opção C. Impedem totalmente a frequência escolar. Ou a opção D. Provocam necessariamente déficit intelectual grave. Ok, o que é que tu achas? É assim, a opção A queremos logo eliminar porque obviamente que estas síndromes têm influências nas pessoas. Concordo. Tanto a nível emocional, como neste caso a pergunta refere à vida escolar. Exato, então eu acho que assim também com esta lógica podemos eliminar a opção C, porque não vai impedir então a frequência escolar. E depois a D também podemos eliminar porque necessariamente não é um déficit intelectual grave. Claro que as pessoas podem ser afetadas, mas não é até ao ponto de ser um déficit grave intelectual. Portanto, bloqueamos a D. Sim. Acho que é... Tenho a certeza? Sim. Patrícia, bloquear a opção B. Nervosos? Um bocadinho. A vossa resposta está corretíssima! Muito bem. Tiago, pode então voltar ao seu lugar. Muito obrigado. Então, terceira e última pergunta. Quais são algumas das principais implicações associadas à síndrome de Turner e à síndrome de Klinefelter ao longo da vida? Opção A. Apenas alterações estéticas, sem impacto na saúde ou fertilidade. Opção B. Possíveis alterações hormonais, infertilidade, dificuldade de aprendizagem e necessidade de acompanhamento médico contínuo. Opção C. Com incapacidade total para uma vida autónoma. Ou a opção D. Desenvolvimento físico e cognitivo sempre acima da média. Então, como sabemos que ambas as síndromes podem provocar então alterações hormonais, levando então à infertilidade e algumas dificuldades na aprendizagem, e além disso também vai ser frequente a necessidade de um acompanhamento médico e, em certos casos, psicológico e educativo para melhorar a qualidade de vida dessa certa pessoa. Eu acho que com isto consigo bloquear a opção B. Tenho certeza? Sim. É a última pergunta. Sim. Então, Patrícia, bloquear a opção B. Vamos lá ver se vai conseguir lá o prémio. Então, a sua resposta está correta! Muitos parabéns! Muitos parabéns! Então, terminamos assim a nossa emissão do Joker com a nossa doutora Maria João, vencedora, a levar o nosso prémio de uma bolsa em Engenharia Genética. Muito obrigado! Obrigada! Podemos concluir
que as mutações cromossómicas numéricas, como as síndromes de Klinefelter e Turner, alteram o número de cromossomas sexuais, afetando o desenvolvimento físico, hormonal e psicossocial dos indivíduos. O diagnóstico precoce e o acompanhamento médico adequado permitem reduzir complicações, melhorar a qualidade de vida e promover a integração social dos indivíduos afetados.